Isaías, no capítulo 64. Isaías, capítulo de número 64. Nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Isaías 64, do 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Podeis assentar, irmãos. Nós acabamos de ler, irmãos, expressões de santos e ardentes anelos do profeta Isaías. O seu desejo é que haja um avivamento espiritual. O seu desejo era o de que em seu tempo Deus manifestasse o seu braço forte, como havia feito na antiguidade. Isaías suspira dizendo: ó Deus, se tu fendesses os céus e descesses, como em dias antigos, as nações se escoariam, as nações tremeriam diante da tua face. Seria a tua presença entre nós como fogo que inflama a lenha e que faz ferver as águas. Eu gostaria, irmãos, de particularizar a minha mensagem hoje sobre avivamento nessa expressão do versículo de número 2, faz ferver as águas. Um avivamento é uma descida gloriosa da presença de Deus, que redunda em tremor para os adversários de Deus. As nações tremem diante do Todo-Poderoso quando Ele visita a sua igreja. Mas essa descida é comparada ao fogo inflamando a lenha e também, e é isso que interessa particularmente nessa noite, há um fogo que faz ferver águas. Avivamento, irmãos, é fogo na água. Avivamento é vapor, em outras palavras. Quando o fogo vem sobre as águas se convertem em vapor. Falando de modo alegórico, nós vamos ver que as águas representam a vida abundante. O fogo, o poder do Espírito Santo. Quando a vida espiritual abundante é tocada pelo poder do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, a igreja exala um vapor, uma influência sobre o mundo. Ela exala o bom aroma de Cristo. Ela se torna de fato e em verdade o sol desta terra e a luz deste mundo. O que nós estamos precisando, irmãos, é dessa influência, é desse vapor, é dessa nuvem de glória, é de fogo sobre as águas, é de a igreja ser sal e luz, exalar o bom aroma de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida abundante
é o que nós chamamos de renovação espiritual. A vida abundante é o crente dar vazão à presença do Espírito Santo que já está nele desde a conversão. A renovação espiritual, irmãos, é o fluir dos rios de Deus que já estão instalados dentro de nós desde o momento em que nos convertemos. Precisamos de renovação espiritual para que haja avivamento, mas avivamento é mais do que renovação espiritual. A renovação espiritual é uma experiência individual de cada crente, por intermédio da qual o crente tem uma vida de santificação vitoriosa e plena. Mas é preciso que o fogo desça sobre esta vida. É preciso que sobre o sacrifício do altar desça o fogo. É preciso que cada um renda de modo integral a sua vida a Deus. E esta entrega seja confirmada, selada pelo fogo do Espírito Santo. E quando o fogo do céu descer sobre as águas que alegram a cidade de Deus, o vapor espiritual, irmãos, vai irradiar-se por todos os lados, e isso é o avivamento espiritual. Comecemos a falar nesta noite, em primeiro lugar, sobre as águas. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, em João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler do 37 ao 39, que diz o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja o que Jesus falou aqui: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Aqui, irmãos, não é uma mera fonte. Aqui não é um rio, são rios. É abundância de vida espiritual no Espírito Santo de Deus. Para que tenhamos esta vida abundante, é necessário ir a Jesus e beber. Em parte, essa mensagem é para o não crente, a fim de que se torne crente. Em parte, essa mensagem de Jesus é para o crente. Porque, irmãos, quando aquele que não é crente resolve vir a Cristo e beber da água que ele dá, ele é salvo. Nele se forma uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas acontece que essa fonte pode não estar gerando dentro dele rios, vida farta, abundante. Porque esta fonte está represada por apegos a coisas da terra, por apego ao próprio ego. E Jesus deseja que o crente não apenas beba da água, não apenas tenha uma fonte interna que jorra, mas Jesus deseja que esta fonte se torne em rios. Jesus deseja que as represas sejam removidas, que os obstáculos sejam tirados, que nos desapeguemos deste mundo, daquilo que nos informa os sentidos do corpo. Jesus quer que nos desapeguemos do ego, para que sejamos tomados por esta vida espiritual, colocada dentro de nós pelo Espírito Santo. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. A primeira coisa que fica claro aqui é isso: nós temos que ir a Jesus. Não há outra fonte senão Cristo. Não é a igreja que pode dar esta vida abundante. Não é uma corrente de oração. Não é uma campanha de uma igreja local que pode dar essa vida abundante. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E não beba pouco não, meu irmão. Beba até correrem rios do seu interior.
Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Em Romanos capítulo de número 7, Paulo descreve um homem que tanto pode ser colocado na categoria de homem incrédulo, como na categoria de um crente que está tentando lutar contra o pecado através de suas próprias forças, não através do poder do Espírito Santo. Em Romanos 7, há a descrição de um homem que diz: a lei de Deus é santa, é justa e é boa, mas eu sou carnal e vendido sob o pecado. Pelo meu entendimento desejo fazer o bem, mas acho em mim, na minha carne, a lei do pecado, que me conduz à prática do que eu não quero. E em Romanos 7, descrevendo este homem, Paulo diz que ele não faz o que quer, mas sim o que não quer. Este homem de Romanos 7, meus irmãos, é um homem frustrado, que se levanta e novamente cai, que estabelece propostas, entretanto não as cumpre. É um homem que diz, de modo que já não sou eu que faço mais nada, mas o pecado que habita em mim. O que caracteriza Romanos capítulo de número 7 é o uso do pronome pessoal eu. Ele diz: não faço eu o que quero, mas sim o que não quero. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. O pronome eu aparece repetidamente, porque o homem de Romanos 7 é o homem que quer obedecer, mas mediante o eu, mediante a força natural, mediante as resoluções próprias, as propostas próprias. O homem de Romanos 7 é o homem frustrado, porque tomba diante do pecado, porque não anda no espírito, mas tenta vencer pelo esforço pessoal, pelas determinações do intelecto e da vontade. Meus irmãos, nós não podemos vencer o pecado através do ego, porque o ego é a raiz de todos os pecados. Nós não podemos vencer o pecado pelo eu. O eu tem que morrer na cruz de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. De certo modo, se pode dizer que somente um homem viveu vida vitoriosa, e este foi Cristo. Agora, nós podemos deixar Cristo viver a vida vitoriosa dele em nós. Você não pode viver uma vida vitoriosa contra o pecado, mas Cristo pode viver a vida vitoriosa dele em você. Em Romanos 7, aquele homem frustrado que nunca vence o pecado, muito embora faça resoluções, dá um grito: quem me livrará do corpo desta morte? Note, depois de ter, por meio de determinações pessoais, tentado vencer o pecado e não conseguido, ele vê que a solução não está dentro dele, está fora. A solução não está nele, está no outro. E ele diz: quem? Quem? Ele está perguntando por uma pessoa: quem me livrará? Eu quero que você entenda isso. Você não pode vencer por si mesmo. Você não pode erguer-se por si mesmo. Você tem que estender a mão àquele que morreu por você no Calvário. Só Jesus Cristo pode dar vitória contra o pecado. A pergunta do homem de Romanos 7 é essa: quem me livrará? E de repente ele grita: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 8, Paulo muda o discurso. Paulo diz: porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Note, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Deus quer, irmãos, que nós nos esvaziemos do ego e sejamos cheios do Espírito da vida de Jesus. Deus quer
que vençamos o pecado, não mediante nossas forças, mas pelas forças da vida de Deus em nós. Por isso que Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas sim é Cristo que vive em mim. Essa vida de Cristo que eu agora vivo, vivo-a pela fé, vivo dependendo dele para tê-la, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É preciso ir a Jesus. Quem nos dará essa vida? Quem pode fazer correr em nós os rios de água viva? Quem nos livrará? Quem nos dará a vitória? É Cristo. Mas Ele não liberta você do lado de fora. Ele liberta você entrando dentro de você. Ele liberta Ele liberta você dentro. Ele liberta você estando dentro. É preciso ir a Jesus, ir a Jesus. Mas quando Jesus disse, quem tem sede, vem a mim, beba. Ele disse isso no dia de uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos. E a Bíblia diz que aquele dia era o grande dia da festa. No grande dia da Festa dos Tabernáculos se comemorava o momento em que os judeus que saíram do Egito rumo à terra prometida e ainda estando no deserto, clamaram a Deus por água porque tinham sede. E Moisés, por orientação de Deus, tocou com uma vara numa pedra, falou a pedra, e da pedra saiu água. Ela, ao ser ferida pela vara de Moisés, rachou, e saiu água de dentro dela, e muitos beberam aquela água. Meus irmãos, a simbologia de Jesus é dupla. Jesus, em primeiro lugar, compara-se com aquela pedra, quando ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Querendo dizer, eu sou essa pedra. Ferido na cruz, vai sair de mim água viva, para que vocês bebam. Mas por outro lado, Jesus disse que sairia também de nós água viva. Ou seja, Jesus tanto se comparou com a pedra, como comparou-nos com a pedra ferida. O que eu quero dizer, irmãos, é que só saem os rios de água viva de nós quando nós nos identificamos com Cristo. Ele é a pedra que foi ferida e por isso dele sai água para os pecadores beber. E só vai sair de nós rios de água viva se nós formos feridos com ele lá na cruz. Se nós formos tocados também pela sua cruz. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas agora Cristo que vive em nós. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui eu entro na minha pregação de quinta-feira. Nós temos que conhecer as três operações da cruz: a cruz por nós, a cruz conosco e a cruz em nós. Jesus morreu por nós, foi crucificado por nós, para que fôssemos perdoados de nossos pecados. Aceitando que Jesus morreu por mim, eu tenho perdão. Mas eu tenho que me aceitar crucificado com Ele também. Isso é a cruz conosco. Eu tenho que aceitar-me crucificado com Cristo. Eu tenho que me identificar com a sua morte, para que também participe da sua vida ressurreta e vitoriosa. Eu tenho que me conformar a Ele na sua morte, para experimentar o poder de sua ressurreição. Eu tenho que assumir a morte de Cristo como minha, e o Espírito Santo vai aplicá-la em mim, vai tornar a morte de Jesus operante em mim, de modo que o velho homem é imolado nela, e o homem ressurreto de Cristo aparece em mim. Temos que nos identificar com Cristo na sua morte e ressurreição, sermos plantados com Ele, na semelhança de sua morte, para também sermos plantados com Ele na semelhança de sua ressurreição. Temos que ser batizados, ou seja, mergulhados em sua morte, para sairmos do outro lado ressurretos com Ele. O crente, irmãos, quando aceita que Jesus morreu por ele, tem remissão de pecados.
mas ele só experimenta vitória contra a natureza pecaminosa quando ele assume a morte de Cristo como sua, quando ele aceita-se crucificado com Cristo e assume a vida do Cristo ressurreto em si. E a terceira operação da cruz é a cruz em nós. Cruz por nós, cruz conosco, cruz em nós. Assumir a cruz em mim é aceitar a vida sacrificial de Jesus. É me dispor também ao sacrifício. Não apenas eu aceitei a cruz de Cristo por mim para ser perdoado, me aceitei crucificado com Ele para vencer a natureza pecaminosa, mas eu vivencio a cruz. A cruz está em mim, eu estou disposto ao sacrifício. Não apenas disposto a dizer não à concupiscência, mas eu também estou disposto a dizer sim ao chamado que Deus fizer à minha vida. Eu estou disposto, e falo como sendo um homem que serve a Deus, estou disposto a dar tudo por Jesus. É isso que o crente, irmãos, tem que poder dizer a Deus. Ele tem que estar disposto a todo o sacrifício, a todo o abandono, a toda a renúncia, para atender a quaisquer convocação de Deus, como Jesus, que muito embora não tivesse natureza pecaminosa, foi além da vitória contra a concupiscência, que não lhe era tão ameaçadora por ele não ter natureza pecaminosa. Jesus não agradou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, tendo forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomou a forma de servo, humilhou-se. Jesus Cristo, irmão, viveu para a glória do Pai. Ele disse: se faça, não o que eu quero. E quando ele dizia o que eu quero, ele não falava como pecador, mas como um homem natural. Se cumpra, não o que eu quero como um homem natural, que é a comodidade, que é não enfrentar sacrifício. Não é preciso ter natureza pecaminosa para não se querer vida de sofrimento, não. O homem natural, independentemente do pecado, não quer sofrer. Mas Jesus estava disposto até a isso. Por amor de Jesus, por amor de Deus Pai. Jesus estava disposto até a isso, por amor de Deus Pai. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que estar dispostos também a sacrificar a nossa comodidade, aquilo que em si mesmo não é pecado, mas que está se interpondo entre nós e Deus. Cruz por nós, cruz conosco, cruz em nós. Se quisermos que saia de nós rios de água viva, é preciso que sejamos tocados pela vara. É preciso que sejamos tocados pela cruz. A pedra da qual jorrou água foi uma pedra que foi tocada pela vara de Moisés. Meus irmãos, a cruz tem que tocar em nossas vidas. Se a cruz não tocar na tua vida, pode ter até água dentro de ti, mas não sai. Antes de Moisés tocar com a vara na pedra, já tinha água lá dentro, mas não saía. A pedra tinha que ser quebrada. Meu querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, a cruz de Cristo tem que tocar o teu ego, tem que molar a tua vontade própria, tem que ser quebrada essa rocha, essa crosta que faz o homem apegar-se a si mesmo, à sua comodidade, aos seus interesses pessoais, à carnalidade, ao terreno, ao humano, às riquezas, à posição, ao status, à vanglória, a tudo isso deste mundo, aos prazeres, à folga, a tudo que é cômodo e satisfaz o ego. É preciso a cruz tocar, é preciso a cruz ferir, é preciso, irmão, ser ferido o ego, tem que ser ferida a crosta para saírem os rios de água viva. Aleluia. Tem que haver um quebrantamento. Um quebrantamento desse homem altivo de dentro, desse homem autoconfiante de dentro, desse homem de dentro estribado no seu próprio entendimento. Ele tem que ser quebrado para sair a vida divina, para sair a vida de Deus. Mas Moisés falou à rocha.
além de tocá-la com a vara, nós só podemos ser tocados pela cruz se ouvirmos a palavra da cruz, como está acontecendo agora. Ninguém pode ser tocado pela cruz a não ser ouvindo sobre a palavra da cruz. Em Romanos 6:6, Paulo diz: sabendo isto, o homem tem que saber que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado. Temos que saber disto pela palavra. Pela palavra. Deus está falando a rochas nessa noite. Deus está falando a rochas. Se você der ouvido, a cruz de Cristo vai tocar nessa pedra e vão sair rios de água viva. Mas a Bíblia também diz, ao final, que Jesus referia-se, chamando esses rios de água viva, ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito até então não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Jesus foi glorificado na ressurreição. Ele ressuscitou com um corpo de glória. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Note, Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Porque na morte dele é que o meu ego poderia ser vencido. E a sua vida ressurreta é que poderia ser comigo compartilhada, e seria a sua vida ressurreta compartilhada comigo, que geraria em mim esses rios de água viva. Como diz a Escritura. Tinha que haver a glorificação. Mas também tinha que haver a glorificação, irmão, sabe por quê? Para que nós pudéssemos admirar o Cristo glorificado. Os rios só correm se nós assumirmos a morte de Cristo para o nosso ego e a sua vida ressurreta para que a vivamos aqui na terra. E os rios de água viva só correm se nós não sairmos dos pés de Jesus, mas se ficarmos contemplando a Ele continuadamente. A Bíblia diz que é enquanto contemplamos a glória do Senhor, que é enquanto contemplamos a glória do Senhor, que somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Jesus tinha que ser glorificado para o Espírito Santo fazer essa obra. Porque é quando o crente contempla a glória do Senhor que ele é transformado de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ninguém pense que vai ter rios de água viva correndo em si, se não estiver aos pés do glorificado. Se não estiver admirando, contemplando, adorando, rendendo-se a Ele continuadamente. Em João 20:22, o Cristo ressurreto aparece aos discípulos e sopra-lhes o Espírito Santo. O Espírito Santo naquele momento, irmãos, entrava nos discípulos como vida de Deus. A água da palavra já estava nos discípulos. Em João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas as águas da palavra de Deus nos discípulos estavam paradas. Mas quando Jesus soprou o Espírito Santo, essas águas se tornaram vivas. O movimento começou. O rio começou a correr. O rio começou a correr. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Depois que nós tivermos esta vida abundante, assumindo a morte e a ressurreição de Jesus, contemplando a sua glória, o diabo vai colar do lado, com tentações, para tentar tirar você dessa posição, porque eu vos digo, que só é possível os rios de água viva correrem, se nós, como já disse, estivermos aos pés do Senhor, em dependência contínua dEle. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. É uma dependência contínua. Essa vida que eu agora vivo, viva pela fé, ou seja, olhando para Jesus, dependendo dEle. Mas o diabo vai tentar quebrar a sua dependência de Jesus. Assim como Pedro andou por sobre as águas enquanto olhou para Cristo, e assim que olhou para uma onda e para os ventos, ele começou a afundar. Assim também você vai ter vida vitoriosa e vai andar sobre as águas do pecado.
enquanto estiver olhando para Jesus. Mas o diabo vai tumultuar os ventos ao seu lado. O diabo vai tumultuar os mares ao seu lado. Para você olhar para o lado, para você se distrair e começar a afundar. Quando eu falo de vida abundante, eu não estou dizendo que não ocorrerá mais tentação. Pelo contrário, quanto mais você tiver vida abundante, mais tentado será. Talvez não por pecados concupiscentes, mas será assaltado por toda sorte de provações, para que blasfeme de Deus, para que desonre o nome do Senhor. E meus irmãos, se nós quisermos manter a vida abundante, nós temos que fitar os olhos no autor e consumador da fé. Que os ventos rujam, que os mares se atribulem, que a coisa ao nosso redor sacuda, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Contemplar sua glória, não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso empunhar o escudo da fé e apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo, vosso adversário, ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode lhe alcançar, lhe morder, porque ele está ao derredor, mas ele fica rugindo, fazendo zoada, para ver se você assusta-se e olha para o outro lado e tira o olhar de Jesus. Mas Pedro diz: resistiu firmes na fé, resistiu firmes na fé, que o leão ruja, que o diabo grite, que o diabo, irmãos, se estribuche, mas vamos fitar os olhos do Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Deus não permite que a tentação nos venha para que caiamos. Deus permite que a tentação nos venha para que o glorifiquemos. Quanto mais vencemos tentações, irmãos, mais perfeitos somos. Adão foi criado inocente, mas ele se tornaria perfeito se tivesse vencido o diabo. Não quero dizer que ele não era perfeito antes, mas ele era perfeito por criação, se tornaria perfeito por vontade, se tivesse resistido a Satanás. Deus permite a tentação para que o glorifiquemos. Ah, irmãos, vocês não sabem como o inferno treme de raiva quando o crente vence a tentação. Você não sabe como o descrente fica impressionado quando você vence a tentação. E você vai saber da alegria que sente quando vence o diabo. É maior a alegria que existe, irmão, quando o crente foi tentado, o crente foi provado, mas foi aprovado. Disse não a Satanás, escolheu servir a Deus por vontade própria, pelo poder do Espírito Santo. Nessa hora ele se regozija em Deus. Aleluia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus é fiel para com o crente. Não há tentação sobre-humana sobre o crente. Meus amados irmãos, não há tentação que não possamos suportar. Deus, que permite a tentação, envia também um escape. Mas eu vos digo que a tentação seria sobre-humana se não tivesse o escape. Como o homem tem natureza pecaminosa, se Deus não enviasse o escape, a tentação seria irresistível. Mas a Bíblia diz que o crente pode suportar a tentação e vencê-la, porque Deus é fiel. É fiel para com o crente.
Ele prometeu na sua palavra conservar os piedosos, livrar os piedosos da tentação. Ele envia o escape, mas se você não estiver olhando para Jesus, o escape vem do lado de Jesus e você não vai enxergá-lo. Se você tirar o olhar de Jesus e olhar para o lado, o escape vem do lado de Jesus e você o perde. É preciso estar olhando para Jesus, porque é de lá que vem o escape. Eu olho para os montes e digo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, olhe para Jesus e você vai ver o escape. Olhe para Jesus e você vai ver o escape, a vitória. Em Tiago capítulo 1, a Bíblia Sagrada diz o seguinte. Tiago capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. A tentação vem de dentro de ti. Mas veja de onde é que vem o livramento. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tem que estar olhando para cima, meu irmão, que é de cima que vem a bênção. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vamos andar nas regiões celestes. É do alto que vem, irmão, é do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vem do alto. Olhe para cima, olhe para cima. A Bíblia diz em Hebreus 2:18 que Jesus pode socorrer os que são tentados. A Bíblia diz que no tempo oportuno nós temos que nos apresentar confiadamente no trono da graça. É de lá que vem o socorro. É de lá que vem o socorro. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que nós, participando da natureza divina, escapamos da corrupção que há no mundo. Irmãos, vamos participar da natureza divina, vamos mergulhar na vida de Deus e vamos escapar da corrupção que há neste mundo. Isto é a água. O rio tem que correr. Os rios têm que correr. E como disse o profeta, por onde quer que esse rio passe, a vida. Esse rio é que alegra a cidade de Deus. Meus irmãos, a igreja não pode ser como um deserto árido. A igreja tem um rio que a alegra. No meio da aridez desse mundo, o crente tem que ser como Alã de Gideão. O crente tem que estar umedecido, tudo ao redor é seco, mas o crente tem água viva, tem vida de Deus nele. Aleluia! Mas o fogo tem que descer sobre a água, para produzir o vapor. A santa influência da igreja sobre o mundo, conduzindo a Deus. E o fogo é o batismo no Espírito Santo. João Batista disse, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de, agachando-me, desatar a correia de suas alparcas. E ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. No Espírito Santo e fogo. Meus irmãos, no dia de Pentecoste, os discípulos estavam em oração conforme Atos 1,14, e veio do céu um vento impetuoso, apareceram línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Rios de água viva é vida abundante, é vida de vitória contra o pecado, é vida de santificação.
Mas fogo é poder. Poder para falar de Jesus com intrepidez. Poder para falar de Jesus com ousadia. Poder para fazer sinais e prodígios. Poder para pregar a palavra de Deus com unção. Poder, irmãos, para trovejar a mensagem de Deus para este mundo. A igreja precisa ter intrepidez, coragem, precisa ter fogo. A igreja não pode ser como os discípulos amedrontados em uma casa com as portas cerradas, mas a igreja tem que ser como aqueles 120 do Pentecoste que se levantaram diante da multidão e pregaram o evangelho de Cristo Jesus. Moisés era um simples cuidador de rebanho, um pastor de ovelhas, de seu sogro Jetro lá no deserto. Mas ele viu uma sarça ardendo em fogo, e do meio do fogo ele ouviu a voz de Deus. Ele teve um encontro com fogo, e depois desse encontro com fogo não era mais um pastor de ovelhas, não era mais um homem desconhecido do deserto, mas era o profeta de Deus que corajosamente enfrentou a Faraó, que levantou a vara e abriu o mar vermelho, que operou sinais e prodígios. Era o homem de Deus que falava com Deus face a face. Depois que ele se encontrou com o fogo, Isaías era apenas um frustrado, um jovem triste com a morte do rei Uzias, quando entrou no templo, mas de repente ele teve uma visão, e ele viu anjos cantando a Deus, glorificando a Deus. Ele disse: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Mas um serafim pegou uma brasa viva, pegou fogo, queimou a boca dele na visão e disse: pronto, a tua iniquidade foi retirada, o teu pecado foi queimado. Isaías disse a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, porque teve um encontro com o fogo. Porque teve um encontro com o fogo. Porque teve um encontro com o fogo. Os discípulos que se amedrontaram quando Jesus morreu, duvidaram de sua ressurreição, se trancaram em casas com medo dos judeus. No dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, começaram a abalar o mundo. Os fariseus disseram: vocês encheram Jerusalém com essa vossa doutrina. Quando Paulo chegou a Éfeso, meus irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia, prevalecia. Os feiticeiros queimavam os livros de artes mágicas, confessavam publicamente os pecados. Quando os discípulos chegavam no lugar, o povo dizia: esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, igreja do Senhor, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fogo pentecostal. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de poder. Quando João Batista foi falar do batismo no Espírito Santo, ele disse: depois de mim vem um. E ele não disse que é mais santo do que eu, porque ele ia falar do batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo era uma experiência de poder e não de santificação. E por isso ele disse: depois de mim vem um que é mais poderoso. É mais poderoso do que eu. João Batista disse: ele é tão poderoso que eu não sou digno de me ajoelhar para desatar a correia de suas alparcas. Eu vos batizo com água quando vocês se arrependem, mas Ele vos batizará no Espírito Santo, e fogo, batismo é imersão. Jesus mergulha o crente no Espírito Santo, e o Espírito Santo em chamas, irmãos.
O crente é enchido por dentro e por fora. Por dentro ele fica cheio do Espírito Santo e por fora fica revestido de poder. A Bíblia diz em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ananias disse a Saulo: Saulo, irmão, eu vim aqui para orar por ti, para que tu seja cheio do Espírito Santo. Mas em Lucas, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos por fora de poder. É enchimento por dentro e revestimento de poder por fora. O batismo no Espírito Santo é uma experiência total. É uma imersão completa. É de dentro e é de fora. E veio sobre eles o Espírito Santo. E caiu sobre eles o Espírito Santo. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas o batismo no Espírito Santo envolve também um relacionamento com Cristo. Assim como a vida abundante tem a ver com Jesus, é viver a vida de Jesus. Para ter a vida abundante tem que ir a Jesus e beber. Assim também no batismo no Espírito Santo. Quem disse que nós aqui damos ênfase ao Espírito Santo em detrimento de Cristo está equivocado. Aqui Jesus é que é apresentado com centralidade. Jesus é o centro. Alguém diz: mas vocês pregam o batismo no Espírito Santo? Pregamos. Mas antes de pregarmos o batismo no Espírito Santo, nós pregamos aquele que batiza no Espírito Santo. É Jesus que batiza no Espírito Santo, é a Ele que devemos clamar, para que sejamos batizados no Espírito Santo. Em Mateus 3:11, quando João Batista foi descrever o batismo no Espírito Santo, em lugar de elevar a excelsidade dessa experiência, ele dignificou aquele que a dá. Ou seja, ele quis mostrar a importância dessa experiência, não falando dela, mas falando daquele que a dava. João Batista disse: depois de mim vem um, que é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de, agachando-me, desatar a correia de suas alparcas. E ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. João Batista falou da glória de Jesus. Em Atos 2:33, a Bíblia diz que Jesus, exaltado à destra de Deus, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Em Gálatas 3:5, a ênfase não está no Espírito, senão naquele que o dá. A Bíblia diz: aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz por obras da lei ou pela pregação da fé? Jesus é o batizador no Espírito Santo. Água e fogo. E o resultado é vapor. O resultado é influência divina sobre os corações. A alta crítica diz que a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus. E facilmente eles descartam as passagens da Bíblia que tratam dos milagres. Os dispensacionalistas dizem: não, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas Deus opera no mundo segundo dispensações que eles catalogam rigidamente. Eles dizem: nós não estamos na dispensação dos milagres. Não estamos na dispensação mais do batismo no Espírito Santo, já passou. Meus irmãos, nós aqui pregamos um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele batiza no Espírito Santo hoje. Ele dá vida abundante hoje. Ele opera milagres hoje. Ele responde orações hoje. Ele intervém hoje. Ele aviva hoje. O nosso Deus não é o Deus do ontem. O nosso Deus não é o Deus do amanhã. O nosso Deus é o Deus do agora. Ele não disse eu fui. Ele não disse eu serei. Ele disse eu sou. Ele quer te dar vida vitoriosa hoje. Ele quer te encher com o Espírito Santo hoje. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia. Ó Deus e Pai. Oh meu Deus, toca
cada coração neste lugar. Fala a cada vida, meu Senhor, fala a cada coração pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, atrai pecadores a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento. Eu pergunto nessa noite, quantas pessoas nesse lugar dizem, pastor, eu ainda não sou crente. Eu não tenho esta vida vitoriosa que foi mencionada aí. Eu ainda não tenho certeza de que meus pecados foram perdoados. Mas nessa noite eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Ele me liberte. Eu quero beber da água que Ele dá. Se você diz assim, eu quero orar por você, onde você estiver, em cima, embaixo, na frente ou atrás, levante a sua mão como eu estou fazendo agora e nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Levante sua mão bem alto, como eu estou fazendo aqui na frente, onde você estiver. Onde está a primeira pessoa? Deus abençoe. Temos uma pessoa. Aleluia. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Levante sua mão bem alto. Como este jovem fez, faça você também. Onde está a segunda pessoa? Levante a sua mão nesse momento e nós vamos orar por você. Onde está a segunda pessoa que quer entregar o coração a Jesus? Eu vou pedir ao meu irmão que levantou a mão, que vem aqui à frente, quem estiver ao lado, acompanho. Nós vamos orar por você, meu querido irmão, para Deus operar na tua vida. Onde está a segunda pessoa agora? Deus abençoe, glória a Deus. Vem aqui à frente, meu irmão, para a gente orar por você. Os irmãos estão próximos. Vem aqui para a gente fazer uma oração pela tua vida, nesse momento. Onde está a terceira pessoa que quer entregar o coração a Jesus? Onde está a terceira pessoa? Levante sua mão. Onde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida a Deus? Onde você estiver, levante sua mão nesse momento. E nós vamos orar pela tua vida. Se houver alguém desviado aqui, que quer se reconciliar com Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você está desviado e quer hoje se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar, vem aqui à frente, para a gente orar. Se você não é crente, não saia daqui como entrou. Você ouviu sobre a fartura daquele que desfruta na terra da vida divina. Não saia daqui seco, árido, vazio. Do mesmo modo como você entrou, saia diferente. Deus quer lhe dar uma nova vida. Você que não é crente, levante sua mão. Você que ainda não veio aqui à frente, onde você estiver, faça como eu aqui na frente. Dê um sinal com a sua mão. E nós vamos fazer uma oração pela tua vida nesse momento. Amém. Vamos orar pelos nossos dois irmãos que estão aqui na frente. Pai querido, santo, justo. Meu Deus, nesse momento te dou ações de graças pela decisão, Senhor, que essas duas vidas estão fazendo. De renderem a Ti, ó Pai, suas existências. Nesse momento, perdoa-lhes os pecados, apaga as transgressões, remove a culpa, dá o alívio e a paz, Senhor, do perdão que há em Cristo Jesus. Dá-lhes certeza de salvação, regenera, Pai, transforma, muda. Meu Deus, implanta a vida de Cristo em seus corações para que tenham vitória contra o pecado e possam andar em novidade de vida, que resistam ao inimigo e vivam, Pai, a vida santa e reta daqueles que hão de habitar no céu. Em nome de Jesus é que te imploramos este milagre, Pai, e acreditamos na sua realização, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós queremos dar um novo testamento a cada um de vocês. Deus abençoe. Irmão Cleiton, vamos louvar a Deus com aquele hino, eu navegarei no oceano do Espírito.
E você que ainda não é batizado no Espírito Santo, mas você quer ser, saia do seu lugar, meu irmão, e vem aqui à frente. Se ajoelhe e clame a Deus, que nós vamos pedir fogo pentecostal nesse momento. Aleluia! Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Aleluia! Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, ó, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Eu adorarei Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha. Você que já é batizado no Espírito Santo, irmão, vem orar. Vem orar por aqueles que não são batizados no Espírito Santo, para que recebam poder pentecostal nessa noite. Aleluia! Espírito, Espírito, ó, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Aleluia! 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 Seja bendito o nome do Senhor! Seja bendito, seja exaltado o nome do Senhor Jesus, que batiza no Espírito Santo e fogo, que batiza no Espírito Santo e fogo. Ao Cristo glorificado nosso louvor, ao Cristo glorificado a nossa adoração, ao Cordeiro que venceu, que é digno de abrir o livro, aquele cujos olhos são como chama de fogo, cujos pés são como latão reluzente, aleluia, cujo rosto brilha como o sol na força do meu dia, cujo cabelo é branco como a lã. Exaltado, exaltado, exaltado é aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia, aleluia. Começa a encher, meu Senhor, começa a encher do teu Espírito Santo, começa a encher, começa a encher. Reveste de poder pentecostal, reveste de poder pentecostal, meu Deus. Batiza no Espírito Santo, que caia o teu Espírito, que desça o teu Espírito, que o teu Espírito encha os corações, meu Deus.
Aleluia! Oh, meu Deus, dá-nos uma visão do Cristo exaltado. Do Cristo exaltado à destra do Pai. Aleluia! O Cristo que derrama o Consolador. O Cristo que derrama o Consolador. Recebe, irmão. Recebe o poder de Deus na tua vida. Apropria-te pela fé. Apropria-te pela fé. Apropria-te pela fé. Ser batizado no Espírito Santo agora. Ser batizado no Espírito Santo agora. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Arde fogo pentecostal. Arde fogo pentecostal. Acende a chama do altar, Senhor. Acende a chama do altar. Acende a chama do altar. Acende a chama do altar. Porque nós temos sede de Ti. Nós temos sede de Ti, ó Deus. A nossa alma clama pelo Deus vivo. A nossa carne anela pelos átrios do Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser cheios. Nós queremos ser plenos. Nós queremos ser plenos do Espírito Santo. Queremos ter poder para servir a Deus. Intrepidez no falar. Queremos, ó Pai, ter ousadia espiritual para proclamar o nome de Cristo, para anunciar as boas novas do Evangelho. Pai de glória, derrama por Jesus Cristo, derrama por Jesus Cristo, derrama. Cumpre a promessa, cumpre a promessa, cumpre a promessa do Pai, cumpre a promessa do Pai. Envia o Consolador em plenitude, envia o Consolador em plenitude. Oh, Jesus da glória. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos, ó Deus. Na ira, lembra-te da misericórdia. Compadece-te do teu povo, meu Deus. Nesse momento, perdoa pecados confessados. Nesse momento, meu Deus, que o templo seja purificado, meu Senhor. Aleluia. Que o coração arda, arda, arda em chamas por Deus. Que o coração arda em chamas por sede de Deus. Meu Senhor, nós queremos te servir. Oh, Jesus, capacita-nos a fazê-lo. Capacita-nos a sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que vivifica. Do Espírito que vivifica. Do Espírito que vivifica. Aleluia! Aleluia! Da experiência pentecostal. Derrama o dom do Espírito Santo nesta noite. Derrama o dom do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Visita o teu tabernáculo, meu Pai. Enche-o da tua glória. Enche-o, 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 enche-o da tua glória, Pai. Aleluia. Aleluia. Faz ferver a água, Deus. Faz ferver a água até que surja o vapor espiritual, o aroma de Cristo, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Oh Deus, fende os céus e desce. Fende os céus e desce, Senhor. Faz notório o teu nome perante os teus adversários. Faz as nações tremerem diante de ti, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Desde a antiguidade não se ouviu um Deus além de ti, Senhor, que trabalha a favor daqueles que nele esperam.
Recebei. Receba, irmão. Receba, irmã. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba agora. Apodera-te da promessa de Deus. Pela fé. Pela fé. Apropria-te agora. Apropria-te agora. Apropria-te agora da benção pentecostal. Receba agora. Seja cheio agora. Aleluia. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.